Boa tarde a todos. Esse é o trabalho. Hoje eu vou estar falando sobre linguagem de programação Python. Foi um trabalho designado pelo professor Leonardo Antônio, professor do Estudo de Informática, né, da UFG. Meu nome é Johnny Palmer e vamos tentar explicar o que é a linguagem de programação Python. No caso, seria para escolher uma ferramenta dentro do tema de Big Data. Seria para análise de dados. No meu caso, eu poderia, dentro dessas ferramentas, tinha também as linguagens de programação. Então, eu acabei escolhendo Python, certo? Então, vamos começar. A história do Python, né? Ele foi desenvolvido por Guido van Rossum no final dos anos 80, no Instituto Nacional de Pesquisa de Matemática e Ciência da Computação, na Holanda. Ele é protegido por direitos autorais e o código-fonte já está disponível sob a licença da General Public. Atualmente ele é mantido por uma equipe de desenvolvimento no núcleo do Instituto, apesar de Guido van Rossum ainda deter um papel, né, vital em dirigir o seu progresso. Então, ele criou o Python, né, a linguagem de programação, onde hoje é uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Vamos lá, vamos citar falar sobre as características, né? Uma das características da linguagem Python é que ela é fácil de aprender. Então, por quê? Porque ela tem uma estrutura simples, ela tem uma sintaxe claramente definida, né? Então, para qualquer pessoa hoje que for começar a aprender esse tipo de linguagem, ela vai ter uma facilidade, porque é um material muito tranquilo e fácil. Então, as estruturas são simples de entender. O mais complicado seria a indentação, né? Que ele é obrigado a trabalhar com indentação para poder formatar o código todo e o interpretador reconhecer. Então seria o mais complicado, seria isso. Ele também é um código que é fácil de ler. Então ele é um código que é claramente definido e é fácil, visível aos olhos, né? Então você consegue identificar o que é uma classe, o que é uma função, né? Dentro de um código de Python. Outra característica dele é que ele é fácil de manter. Então o código-fonte é bastante fácil de manter. Como ele é fácil de ler, ele tem uma estrutura simples, a parte de manutenção dele também é muito simples, porque ele é por comando. Então ele já verifica os comandos que tem. Se você quer fazer alguma alteração, você já altera naquela parte do script, naquele comando que você está querendo alterar só. Não precisa mexer em todo o documento. Ele é mais fácil de visualizar essa identificação. Outra característica também é o grande de biblioteca que ele tem, né? Então, a biblioteca é muito portátil e multiplataforma. Então, ela é compatível com Unix, com Windows, com Macintosh. Então, o Python tem uma biblioteca muito ampla nesse sentido. Ele também tem suporte para um modo interativo, né, que permite o teste interativo e a depuração de trechos de código. Seria, você quer fazer algum teste relacionado a tempo ou verificar se o seu código está rodando certo, né? Então ele já vem com essa parte do suporte do modo interativo. Outra característica é que ele é portável, no caso aqui que ele consegue ser executado numa ampla variedade de plataformas de hardware, né? E tem a mesma interface. Então, o que acontece? Você vai conseguir rodar ele tanto em qualquer tipo de hardware, ele vai ter suporte para rodar. E as plataformas têm a mesma interface. Você quer rodar no Windows, no Linux, ou de um computador, ou um notebook, alguma coisa do tipo, ele tem a interface é a mesma para todas, não muda, não varia. Não. Se for nesse tipo de plataforma, a interface muda. Não, não muda, é tudo igual. Ele é extensível, então ele pode adicionar módulos, né, de baixo nível para o interpretador Python. Então ele adiciona módulos que vão compor junto com o interpretador Python para estar resolvendo algum tipo de problema. Banco de dados. Python geralmente fornece interface para todos os principais bancos de dados comerciais. SQL, Postgres,
né, Apache, ele consegue ter interface para todos esses tipos. Ele também é uma linguagem escalável, né, então ela tem estrutura e suporte para grandes programas, além do shell script, certo? Então vamos falar agora, tipo, o que seria quando você faz um programa em Python, né? Você escreve um programa em Python e o que é necessário para o interpretador? Você, para poder utilizar a linguagem Python, você tem que baixar ela, onde nele vai vir um interpretador, né? Ele vai utilizar um interpretador, onde esse interpretador vai ler o seu código-fonte, analisar e interpretar as instruções em tempo real. Então, a instalação de Python ela é composta por um interpretador, as bibliotecas padrão da linguagem e a documentação para te auxiliar em alguma dúvida durante o uso de Python. Então, vou mostrar um exemplo aqui. Se eu quero instalar Python na plataforma Windows, eu posso vir acessar o link da página oficial, que é python.org/downloads, né? Clicar aqui. Então aqui eu tenho a página oficial de Python, certo? Onde eu posso ver documentação, tudo. No meu caso, para o Windows, ele tem dois tipos de versões para o Windows, né? Ele tem a versão 3.6 e a versão 2.7. Por que tem duas versões? Antigamente, o Python 3.6 ele é a versão mais nova do Python. Seria o Python 3 que eles falam, né? E a versão 2 é a versão antiga do Python. Então, o que acontece? Se você vai criar uma aplicação nova, que não vai depender nada da versão antiga, ou não vai reaproveitar nada dos códigos antigos, você pode baixar a Python 3.0 que vai funcionar tranquilamente. Você pode trabalhar tudo em cima dela. Agora não, você tem algum programa que já roda em Python 2.0. Você vai criar uma nova página, uma nova aplicação baseada naquela que você já tem. Aí você tem que baixar o 2.7 para ele ser compatível com aquela que você está reutilizando, certo? Então, beleza, vou voltar aqui. No caso, tem também para as plataformas Linux e Mac, o Python já vem pré-instalado nos computadores. Então você pode simplesmente pegar e só ativar eles. Vamos executando o interpretador. Então vou fazer um exemplo no comando do Windows, né? Usando o prompt de comando no Windows. Então, no Windows você vai usar, vai abrir o executar e vai digitar Python. Digitou Python, você vai dar um Enter. Ele vai mostrar para você que Python, a versão que ele está, né, qual foi o ano, o mês, a configuração e a tela de help se precisar. Então, essa aqui é a primeira tela de Python que a gente vai ter. Então, como é uma linguagem de programação, tem um mito, né, que a gente tem que classificar ou criar um Hello World para toda a linguagem para a gente conseguir aprender aquela linguagem, né? Então, com Python é diferente. Vou mostrar dois jeitos que pode ser feito o Hello World. Um seria simplesmente imprimindo, com aspas simples aqui. Eu venho aqui e digito Hello World. Dei um Enter. Aí, ó, eu já fiz meu Hello World, certo? Então esse aqui é o meu primeiro programinha, né? Execução que eu fiz, então escrito Hello World. Ou você pode vir e setar uma variável. Então eu vou pôr um aqui igual a Hello World. Dou um Enter, mando printar o A e ele vai trazer para mim novamente o Hello World, certo? Outro exemplo também que pode ser feito é utilizar como é que fala? Expressão numérica, né? Então eu vou fazer aqui. Quero saber o valor de 2 elevado a 3. Então dá um print, o valor é 8. Ah, mas por que é 8? Não aqui é 2 elevado? Porque no Python, se eu usar um asterisco só, ele indica vezes. Então vou vir aqui apagar um,
Você vê. Não entra. Então 2 vezes 3 é 6. Se eu coloco 2 asteriscos, eu estou indicando que é eu estou fazendo uma exponenciação. Então aqui no caso não é 2 vezes 3, seria 2 elevado a 3, que é 8. Certo? Vou voltar para o slide. Então no exemplo aqui a gente executou um Hello World, certo? E na linha 3 é uma expressão matemática, então onde eu vou querer saber quanto que é o valor de 2 elevado a 3, que me dá aqui 8, certo? Variáveis no Python, né? Então assim, não há um comando especial para declaração de variáveis. Então como você viu lá, eu só coloquei que A é igual a Hello World e ele recebeu, certo? A única restrição que tem é que as variáveis devem começar com letras minúsculas. Exemplo, né? Então eu vou por aqui. Eu quero uma variável chamada mensagem, né? E ela é tudo minúsculo. E eu vou atribuir para ela um string, que eu vou colocar em aspas simples. Então, um exemplo de mensagem seria o que vai ter nessa mensagem. O n eu vou colocar um valor 25, no pi 3,14, 15 e tal. Então, uma observação, né? Não é necessário fazer uma declaração explícita de cada variável. Então, vamos analisar o tipo, né, das variáveis usando o comando type aqui para fazer o teste. Vamos abrir aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui e vou mensagem. Tipo de mensagem. N igual 25 e pi igual 3.14. Certo? Agora para identificar como é que é o tipo, né, para saber. Então, eu vou vir aqui por type. Vou pôr mensagem. Aí vai falar, ó, o tipo da variável mensagem é ela pertence à classe string, né? Vou fazer a mesma coisa com o n agora. Então o n, né, a variável n, ela pertence à classe dos inteiros e por último do pi. Então ele pertence à classe float, certo? Vamos aqui de novo. Então se você vê na linha 2, o tipo de mensagem ela é um string. O tipo na linha 4 ela é um inteiro. E na linha 6 o pi ele é um valor float. Certo? A próxima, comandos. Né? Comandos, vou citar só dar um exemplificado de alguns comandos. Então a gente tem o comando print. Você viu que eu posso printar as mensagens, imprimir esse valor na tela, né? Então igual eu fui lá, dei print em mensagem, ele vai aparecer exemplo de mensagem, certo? Se eu pôr print de n, 25 vai aparecer, print de pi 3,1495, que foi o valor que eu fiz no exemplo. Então eu vou vir aqui agora, print de mensagem. Ele vai aparecer, porque era a mensagem, né? Tipo de mensagem, ele apareceu aqui. Vou dar outro print de n agora, vai aparecer 25. E por último, o de pi 3,1495, que foi o valor que eu registrei aqui, certo? Temos também o comando exec, que ele faz executar o código armazenado em arquivos. Um exemplo, então, que seria um script, né, que eu criei, um script.py, que é de Python, para identificar que é de Python. Então eu vou colocar mensagem é igual a exemplo de mensagem, n é igual, n recebe o valor de 25. Eu vou mandar printar a mensagem, vou mandar printar o n, certo? E printar o valor de n elevado ao quadrado, que no caso que é o elevado. Então, no resultado do meu print, quando eu for rodar o comando de exec, vai ser o que? Eu vou colocar exec, open para abrir o arquivo script0.py
e eu vou mandar ler ele. Quando eu fazer isso, ele vai vir e já vai vir direto para a ação dos prints. Então vai mostrar para mim exemplo de mensagem, o valor do n, que é 25, e o valor do print do n elevado ao quadrado, que é 625. Esse aqui seria o meu resultado do meu script, certo? Esse eu não vou demonstrar, porque assim ficou mais fácil de mostrar, certo? Operadores no Python. Então a gente tem os principais operadores, né, que é a adição pelo símbolo de mais, subtração pelo menos, multiplicação, divisão, exponenciação, que é os dois asteriscos, e resto da divisão. Então vamos por exemplo. Então eu quero saber quantos segundos tem uma hora. Então eu vou pôr aqui que uma hora tem 60, certo? E segundos tem 60. Por quê? No caso a hora aqui ela tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Então eu vou vir. Então o meu print quando eu fazer o cálculo vai ser uma hora contém. Eu só multiplico hora vezes segundos, né? Já dá o resultado de segundo. Então uma hora contém 3.060 segundos, certo? Outro exemplo. Vai calcular agora quociente e resto. Como é que funciona? Para calcular quociente, eu vou pegar o valor, eu vou, no caso, declarar uma variável chamada quociente. Eu vou usar só uma divisão básica, certo? Eu vou pôr 7 dividido por 3 e mando imprimir o quociente. Ele vai me dar um resultado que é 2.3333. Para cálculo de resto, ele é igual em outras linguagens de programação. A gente vai usar o símbolo da percentual. Então eu vou vir cá, print resto, onde eu vou pegar o 7 e dar um percentual 3. Então 7 dividido por 3 é 2, só que 2 vezes 3 é 6, menos 7 dá 1. Então o resto aqui é 1, certo? Agora tem uma observação, né? No uso do operador soma, eu posso usar ele de duas formas. Eu posso fazer o valor, então vou setar aqui um valor 1 igual a 10 e um valor 2 igual a 20. Se eu printar o valor 1 mais o valor 2, ele vai somar, então 10 mais 20 é 30, certo? E se o mesmo valor 1 aqui, eu vou lá agora, vou setar ele, valor 1 vai ser igual a 10 entre aspas. 10 entre aspas simples indica que ele é um string, certo? Então esse símbolo de soma, se ele for string, ele vai fazer o que? A concatenação desses valores. Então quando eu printar valor 1 mais valor 2, ele não vai aparecer 30 para mim. Ele vai aparecer 1020, que ele pegou o 10, que é um string, e somou com 20, transformando em 1020, certo? Próximo, Django. Django ela é um framework web, né, de alto nível, escrito em Python, onde ele facilita o desenvolvimento de aplicações web com mais qualidade e menos código. Então, ele é gratuito e open source, então ele é disponível no GitHub para fazer o download. Que tem vantagens, né? Ele tem mapeamento objeto relacional, interface de administração automática. Nesse caso aqui você utiliza o Django Admin, né? Que ele vai te dar uma interface para poder fazer a administração. Tem a criação de formulários automatizada, certo? E a internacionalização. O que seria essa internacionalização? Eu faço um programa usando o Django. Se eu quero colocar ele de inglês para português, eu vou fazer pequenas alterações só, que vai adaptar aquela linguagem de inglês para português. E ela fica fácil de você utilizar. Internacionalizar seu programa, vamos dizer assim. Então, todas as informações, documentações e download do Django você encontra, né, no link django.project. Então aqui você pode fazer o download, documentação. Você consegue utilizar o Django aqui, certo? E o Django, voltar aqui, ele trabalha com um tipo de arquitetura MTV. O que seria? Ele trabalha com models, seriam as classes de modelo de aplicação, os templates, que são as páginas web para interação com o usuário, e as views, que intermediam a comunicação entre os modelos e templates. Então, no caso assim, os templates seriam equivalentes às views no modelo MVC, e as views seriam equivalentes aos controllers no modo MVC, certo?
Aplicações. Então, aqui seriam exemplos de aplicações que utilizam o Python, né, na sua linguagem. Então, YouTube utiliza Python, BitTorrent, GIMP, indústria da Lucasfilms também usa, Blender 3D, Red Hat Linux, certo? Todas essas aplicações utilizam Python na sua linguagem para algum tipo de pesquisa, alguma coisa do tipo. Desvantagens. Desvantagem de Python. Ela tem alguma desvantagem se a pesquisa for ou a consulta, alguma coisa do tipo, execução, demorar. Então ela pode demorar se for grande, e pode causar uma lentidão. No uso de arquivos grandes, ele também tem uma desvantagem nisso. Se for arquivo pequeno, ele executa mais rápido, né? Agora, no caso de arquivos grandes, demora. E ele também é sujeito a erros. Então, isso assim, nesse caso, sujeito a erros, seriam para quem está aprendendo Python. Por quê? Ele só avisa para você que tá dando um erro de sintaxe na hora que você executa alguma coisa. Então, meu exemplo, eu vim cá, dei um print A, só que ele vai só falar para mim assim, ó, aqui no caso ele está falando, está faltando parênteses, né, ausência de parênteses, na função print. Aí eu vejo aqui, só que ele não me fala, eu vejo que está faltando no A o parênteses. Mas em outros tipos ele só me dá que dá syntax error. Eu não consigo descobrir o que é o erro. Eu tenho que analisar o código com mais cuidado, certo? Dica, né? Para quem quer aprender Python, uma boa dica é acessar o site Python para Zumbis. Então ele tem, o curso é grátis, né? Quem quiser aprender. Então se você quer aprender Python para Zumbis, você pode acessar o site no PyCursos, né? .com/barra Python para zumbis. Então você vai ter aqui, a inscrição é aberta, ele vai te ensinar começando com o básico, mastigando estruturas de controle, né, atacando os tipos básicos, funções e tal, e novos zumbis com classes e objetos, certo? Então quem quiser dar uma pesquisada, o curso é gratuito, tá? Python para zumbis. Vou voltar aqui. Então vem aquela pergunta, né? Por que Python para Big Data? Então eu estava nas pesquisas que eu consegui fazer. Então Python ela é uma linguagem muito poderosa. Ela é flexível, ela possui código aberto, é muito fácil de usar, certo? E ela possui muitas bibliotecas para manipulação e análise de dados. Ela possui também uma sintaxe simples e acessível para os novatos de programação. E é familiar para aquelas pessoas com experiência. Então, se você tem experiência em MATLAB, C ou C++, Java e Visual Basic, você vai bater o olho e já vai entender mais ou menos como é que a linguagem funciona, certo? Por que Python para Big Data também, né? Então, ela é muito usada em computação científica. Ela tem como domínios altamente quantitativos na área de finanças, petróleo, física, processamento de sinal, certo? Ela foi usado, um dos exemplos, foi usado para melhorar o design da missão do ônibus espacial. Ela também foi usada para processar imagens do telescópio espacial Hubble. E ela foi um instrumento das experiências de física, porque ajudou a descobrir a partícula de Deus, conhecida como partícula de Deus, que é a descoberta do bóson de Higgs. Então, vem a pergunta, né? Por que Python? Então, para um cientista de dados, Python ele é uma excelente escolha para fazer as atividades do dia a dia, porque ela fornece bibliotecas para fazer essas coisas, essas atividades. Então, uma gama de bibliotecas de código aberto, que para quase tudo que o cientista de dados faz nesse trabalho cotidiano, ele vai achar. E Python e a maioria de suas bibliotecas são de código aberto e gratuito. Então, você quer utilizar Python, você vai conseguir utilizar ele tranquilamente e gratuito, porque o código é sempre aberto, o código é aberto e as bibliotecas eles trabalham em prol disso também. Então, o porquê de Python, né? Vamos lá. Ele tem uma grande comunidade, certo? Então você pode contar com uma grande comunidade de especialistas para ajudar a encontrar uma solução adequada para a codificação. Ele tem um crescente número de bibliotecas de análise de dados, onde, por exemplo, tem o NumPy, SciPy, né, que estão em crescimento exponencial. Você vai conseguir achar alguma solução robusta, adequada para
resolver o seu problema. Ele tem escalabilidade. Então essa escalabilidade, a gente sabe que Python não é tão rápido quanto Scala ou Java, mas se você juntar Python com Anaconda, que é uma ferramenta da Continuous Analytics, você pode ter uma solução. Python pode ser a solução certa para você fazer essa escalabilidade, ela mesmo chegando a se igualar com Scala ou Java, né? E ela tem novas ferramentas também. Então, tipo o S-Frame ou o S-Graphic, que no caso o S-Frame ele é uma estrutura de dados otimizada para eficiência de memória e desempenho, certo? Com um data frame como interface. O S-Graphic ele tem características semelhantes, mas ele é mais para representar gráficos de forma eficiente. Isso são tudo ferramentas novas que estão sendo lançadas ou foram lançadas no último ano. Tem a Bokeh também, que é uma biblioteca de visualização interativa do Python, que permite exibir gráficos interativos elaborados em seu navegador. Tem a Dask, que permite uma computação paralela através do agendamento de tarefas e algoritmos, né? Que mais? Tem o Apache Flink, que é uma plataforma de código aberto, escalável e de processamento de dados stream. Então, o Apache Flink ele é semelhante ao Apache Spark também, né? Então, combinação com ferramentas. Eu citei, né? Tem o SciPy, que ele é uma biblioteca open source de Python, que foi feito para matemático, cientista e engenheiro, né? A sua biblioteca central é a NumPy, certo? Que fornece uma manipulação conveniente e rápida de um array n-dimensional. Então, o que acontece? A biblioteca SciPy ela foi desenvolvida para trabalhar com arrays NumPy e fornece muitas rotinas amigáveis e bem eficientes, como rotinas de integração numérica e otimização. Que mais? Tem a Seaborn, que ela é para visualização de dados estatísticos, né? E a Scikit-learn, que ela é uma biblioteca de aprendizado de código de máquina, né? Aprendizado de máquina de código aberto, para a linguagem Python de programação. Então ela inclui vários algoritmos de classificação, regressão, agrupamento, e é projetada para interagir com as bibliotecas Python, NumPy, né? Que é a biblioteca Python numérica, e a científica SciPy. Comparando agora Python com outras linguagens. Então, tipo, a vantagem. Comparando com R. Né, a vantagem de R ela é muito boa para análise de dados pesados com cálculos estatísticos. E ela é mais utilizada para modelos estatísticos. Né? Desvantagem da linguagem R. Ela é deficiente para os propósitos mais gerais. Então, a linguagem R ela é muito voltada para a parte de dados estatísticos, né? Essa manipulação. No caso de Python, ela tem processamento intenso, né, de rede neural entre GPUs, tem uma linguagem tradicional orientada a objetos, né? Uma desvantagem seria a exigência do uso de indentação correta em seu código, isso atrapalha bastante. Sobre a linguagem Scala, a vantagem é que ela roda na JVM, então ela possui recursos de programação úteis, e existe sempre uma forma de fazer algo diferente, né, no Scala. Um dos problemas do Scala, a desvantagem, seria que o compilador dele é um pouco lento nesse sentido. Voltando para Big Data, uma das ferramentas hoje que são muito boas, né, seria a utilização de MapReduce, Hadoop e MapReduce. Então, um exemplo, o MapReduce é um modelo de programação que permite o processamento de dados massivos em um algoritmo paralelo e distribuído, geralmente em um cluster de computadores. Hoje o Hadoop é utilizado em larga escala por grandes corporações como Facebook e Twitter em aplicações Big Data. Então esse tema será útil, né, para aplicações que envolvam dados massivos para processamento paralelo. Embora seja interessante para o processamento de quaisquer dados, geralmente utilizado em cluster de computadores. O Hadoop ele utiliza muito o MapReduce. Agora, para você conseguir usar, nesse caso,
para verificar grande processamento de dados massivos, você não utilizar o Hadoop, seria uma opção você usar o PyDup. Por quê? O PyDup ele seria o Hadoop, só que em linguagem Python, né? E executando o MapReduce. E o que seria o MapReduce? O MapReduce é assim: você dá um input, onde um exemplo, você pega um texto e você quer saber quantas palavras tem daquele texto, de cada palavra. Então você vai criar os maps, seria da classe Mapper, né? Você cria, que seria com as instruções para ele fazer a verificação e ir restringindo e fazer um contador. Então, um exemplo. Eu ponho aqui no primeiro map aqui, eu quero saber quantas palavras com mais de 5 letras aparecem no texto. Então vai me trazer que a quantidade de palavras vai ter com mais de 5 letras. Eu posso pôr aqui com mais de duas, somente com 2 letras, somente com 3, né? E somente com uma letra. Ele vai fazer essa verificação. Cada uma dessas execuções pode ser feita num cluster de computadores. Então, o que fica mais barato hoje? Ou você, no lugar de você investir num computador ou num servidor bem forte, você pode contratar uma aplicação da Amazon, por exemplo, que ela trabalha com vários tipos, com tipo, um monte de computador fraco. Então, no lugar de você trabalhar um exemplo bem ruim, mas um exemplo. No lugar de você contratar um computador com 8 GB de RAM, né, com processador Core i7, você poderia contratar para resolver 4 computadores com 2 GB de RAM cada, né, um processador Core i3, certo? Você teria um custo mais baixo, e no caso de contratar a Amazon, por exemplo, você pagaria, não sei, $25 por mês por esses 4 computadores, no lugar de você ter um computador top. E você pode pôr essa aplicação para rodar ela separada. Então você põe em cada computador rodar um map desse, né? E ele vai te trazer a solução, que roda tudo ao mesmo tempo, cada um no computador. E feito isso, ele vai fazer o reduce, que é a hora de você verificar os dados que tem em comum, certo? Para no final ele te dar a saída. Então, um exemplo aqui. Esse seria um exemplo que é feito em JSON, não é em Python, tá? Mas para vocês conseguirem entender como é que funciona o exemplo do map. Então aqui eu quero identificar, separar os tipos de compras. Então eu tive 3 compras, então a ordem de compra é 20, 21 e 22, compra feita pelo Diego, José e Maria. Eu quero separar, então nos meus mapas eu quero que ele identifique para mim o valor de o valor das compras relacionado a cada peça de jogo ou livro, a cada produto no caso, né? Então ele vai fazer, vou rodar o map, ele vai aparecer para mim. Então na compra 1 eu tive jogo, foi quantidade de 2, que ele é do tipo jogo. Então seria no caso aqui o PES 2013. Ele tem a quantidade de 2, valor de 59,90, que dá 119,80. Ele achou um jogo que eu comprei 3, que foi aqui no caso o SimCity, e um livro no valor de 29. O cliente 2 eu comprei um jogo só, e o cliente 3 eu comprei um livro, certo? Então eu rodei o map, ele me identificou que eu tenho as coisas em comum. Então eu tenho os jogos, então ele me identificou o jogo, a quantidade que ele tem e o total. É essa informação que eu pedi para ele trazer para mim, para fazer um relatório. Então eu tenho aqui que está identificado por jogo e livro. Quando eu vou rodar o Reduce, ele vai mostrar para mim assim, ó. Então o Reduce é o que? Eu vou somar o que tem em comum. Então onde tem jogo, ele vai somar com o jogo. Então eu vou ter aqui no total de 6 jogos. Então você vai ver que eu vou ter jogo, 2 mais 3, mais 1, 6. Então eu vou ter jogo com mais 6 jogos. E o valor dos jogos totais, vai somar aqui, jogo. Então eu tive, na classificação de jogo, foi comprado 6 jogos, no valor total de 422,40. E no de livro, foi vendidos 2 livros, no total de 119,90. Certo? Um exemplo de MapReduce. Não vai ser um exemplo muito forte, mas seria um exemplo para vocês entenderem, assim, em linguagem Python, como é que funciona. Então aqui eu vou criar uma lista. Em Python aqui também é simples de criar. Eu vou vir aqui 1,2,3,4,5, -9.
Então essa aqui é a minha lista. Se eu mandar printar essa lista, ele vai me trazer minha lista, certo? Beleza. Agora eu vou definir, eu vim fazer aqui no caso um exemplo de map, né? Para mapear. Então eu vou fazer uma definição aqui de quadrado. Vou criar uma função no caso, n, então return n vezes n, certo? Agora eu vou fazer, vou chamar a função map. Link print list map quadrado vírgula lista. Então o que acontece? A função map, eu tenho que passar dois parâmetros. Então no caso aqui eu estou chamando de quadrado, seria essa função, certo? E eu quero pôr a minha lista para me trazer uma resposta. Se eu rodar somente o map, ele vai me aparecer que eu tenho, ele tem o valor do objeto, mas ele não mostra para mim. Então a solução que eu achei foi essa: de imprimir, aí esse mapa vai trazendo uma nova lista, certo? E eu imprimo esse valor para você conseguir visualizar. Vou dar um enter. Então o quadrado da minha lista vai ser 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, menos 3 ao quadrado ele fica positivo, dá 9, 4 dá 16, 5, 25 e menos 9 dá 81, certo? Um outro jeito de fazer também é utilizando a função lambda, né? Que ela fica até mais conhecida, vamos dizer assim. Eu vou dar o mesmo print. A única diferença é que eu vou vir aqui, onde é o quadrado. Que aí, nesse caso aqui, o uso da função lambda é para não precisar criar uma função aqui em cima, tá vendo? Eu já coloco ela na própria inscrição. Então eu vou vir aqui, map, lambda, onde tem uma variável x, e eu quero saber o valor de x vezes x, certo? Eu fecho aqui, isso. Então eu vou vir agora e vou dar meu enter. Ele vai trazer o mesmo valor. Então para mim não usar a função aqui, criar uma função antes, eu posso vir usar a lambda aqui dentro, que fica até mais fácil de a gente identificar, certo? Eu posso fazer filtros também. Então, um exemplo. Vou manter minha mesma lista que eu já tenho. Agora eu vou definir. Então, eu quero somente números pares, certo? Então, dois pontos aqui. Então, eu quero que return somente em quando eu dividir pelo percentual, que eu vou tirar se o resto for dividido por 2, for igual a 0, certo? Vou dar meu print list, aqui no lugar que vai ser um par, né, que eu quero somente os números pares, e aqui vai ser a função filter. Então enter, opa, deixa eu ver, acho que eu errei em algum lugar, vamos verificar o porquê. Print lister, filter, é underline aqui. Esse que é o ruim do coisa que, tá vendo? Não deu nem sintaxe erro, só pouco tá errado e eu tenho que tentar descobrir onde que é. Aí. Então o número par da minha lista, que era 1, 2, menos 3, 4, 5, menos 9, os números pares são 2 e 4, certo? Então aí, eu não vou me prolongar mais, mas você pode fazer várias coisas usando, no caso usando MapReduce, você vai ter que incluir Python com outra ferramenta para conseguir fazer isso, né? Mas sobre Python em si seria isso, certo?
Vamos ver o que mais. Aqui estão minhas referências, onde eu pesquisei. Então, muito obrigado, né? E até a próxima.